Imagine um garoto sozinho, abandonado nas ruas de Brasília, encarando a frieza do mundo com fome e medo. As ruas não perdoam, o preconceito o persegue, mas ele não desiste. Seria possível transformar dor em esperança. Você estará ao lado dele, sentindo cada queda, cada injustiça e cada pequena vitória. Agora, visualize o mesmo garoto, alguns anos depois, enfrentando o mundo com um talento inesperado. Doces que cativam o coração. Você verá de perto como a superação surge nas situações mais improváveis, e como um simples gesto pode mudar vidas. A noite caía sobre Brasília com um silêncio pesado, quase sufocante. As luzes dos postes refletiam nas calçadas, criando sombras longas que pareciam contar histórias que ninguém queria ouvir. Lucas, com apenas 14 anos, já conhecia bem o peso dessas sombras. Ele estava deitado na calçada, encostado na vitrine de uma loja, com uma jaqueta fina que mal o protegia do frio. O ar da noite estava gelado, e cada rajada de vento parecia perfurar sua pele. Era uma dessas madrugadas em que o sono vinha como uma fuga. Lucas, mesmo com o estômago vazio, começava a cochilar. No entanto, o barulho de passos firmes o despertou. Um homem grande, com uma expressão dura e raivosa, parou diante dele. — O que você está fazendo aqui? A voz do homem era áspera, carregada de desprezo. Lucas se encolheu, tentando esconder o medo que subia pela garganta. Ele sabia que estava prestes a enfrentar mais uma das várias humilhações que o marcavam diariamente. Ele só estava dormindo, senhor, murmurou, a voz fraca, quase inaudível. Dormindo? Na minha loja. O homem deu uma risada seca, cruel. Moleque vagabundo, você acha que eu não sei o que você quer? Você tá aqui para roubar. Antes que Lucas pudesse reagir, o homem o puxou pela jaqueta, levantando-o bruscamente do chão. Lucas tentou se soltar, mas a força do homem era superior. Eu não roubei nada, eu juro, gritou Lucas e agora em pânico. Ele sabia o que viria a seguir. Cala a boca, gritou o homem, jogando-o com violência no chão. É assim que começa. Dorme aqui. Amanhã tá roubando meu caixa. Lucas tentou se levantar, mas uma pancada no rosto o jogou de volta ao chão. O gosto metálico de sangue invadiu sua boca, e ele sentiu as lágrimas brotarem, queimando os olhos, mas não deixou que caíssem. Estava acostumado a essa dor, a esse ódio gratuito. Seu corpo era um campo de batalhas perdidas. Chama a polícia, gritou o homem para alguém dentro da loja. Esse moleque vai aprender. E assim, Lucas foi levado. As sirenes da polícia cortaram o silêncio da madrugada, e ele, algemado, encarava a cidade com um misto de terror e resignação. No fundo, ele sabia que sua cor e sua condição de rua o condenavam antes mesmo de qualquer julgamento. Chegando ao presídio de menores, o cheiro de desespero e medo era palpável. Lucas foi jogado em uma cela apertada, onde os olhares hostis dos outros meninos já o devoravam. Ali não havia justiça, apenas sobrevivência. As primeiras semanas foram as piores. Lucas apanhou. Foi intimidado, xingado. Cada dia parecia um teste de resistência, não só do corpo, mas da alma. Ei, novato, disse um dos rapazes maiores, batendo nas grades da cela. Aqui não tem lugar para frouxo. Se você não aguentar, a gente acaba com você. Lucas não respondia. Ele sabia que qualquer palavra errada poderia significar mais sofrimento. Em silêncio, ele guardava tudo dentro de si, tentando manter uma fagulha de esperança acesa, mesmo quando tudo ao seu redor tentava apagá-la. Com o passar do tempo, Lucas se isolou. Cada dia era uma batalha interna para manter o pouco de dignidade que ainda restava. Ele se manteve firme, sem deixar que as injustiças e a brutalidade daquele lugar o destruíssem completamente. E até que depois de 2 longos anos, a libertação chegou. Não como um ato de justiça, mas como uma consequência de seu silêncio e bom comportamento. Para os outros, Lucas era apenas mais um garoto invisível. Agora, aos 17 anos, ele estava de volta às ruas, solitário, mas não derrotado. Carregava as marcas físicas e emocionais de tudo que havia vivido, mas algo dentro dele ainda resistia.
Brasília parecia maior e mais impiedosa do que nunca, mas Lucas, mesmo machucado, ainda tinha a força de quem já havia encarado o pior e sobrevivido. O sol de Brasília brilhava alto no céu, queimando as ruas e lançando uma luz implacável sobre a cidade. Lucas sentia o calor penetrar seu corpo enquanto vagava pelas avenidas, com o estômago vazio e os pés calejados de tanto andar. Ele não sabia ao certo para onde ir, mas algo em seu interior o mantinha em movimento, como se parar significasse se render. Havia dias que ele não comia direito, seu corpo estava fraco, mas sua mente, ainda que exausta, seguia firme. Ele se lembrava de como era fácil desistir nos momentos de fome intensa. Mas agora, após tudo que havia passado, sabia que ceder não era uma opção. No meio de um cruzamento movimentado, Lucas viu uma senhora idosa, de cabelos brancos e postura curvada, tentando atravessar a rua. As buzinas dos carros soavam impacientes, enquanto ela hesitava, com passos lentos e inseguros. Lucas observou por um instante, sem pensar muito, e então correu até ela. "Senhora, me deixe ajudar", disse ele, estendendo a mão com cuidado. Ela levantou os olhos, um tanto surpresa, mas sorriu com gratidão. "Muito obrigada, meu filho. Estou um pouco tonta. Acho que esse calor não me fez bem." Lucas segurou o braço frágil da senhora e a guiou pela rua, atento aos carros que passavam em alta velocidade. Quando chegaram ao outro lado, ela respirou aliviada. "Você foi muito gentil, garoto", disse ela, com a voz cansada, mas cheia de bondade. "Hoje em dia, é raro encontrar jovens como você." Ela enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena nota amassada. Lucas olhou para o gesto com uma mistura de surpresa e gratidão. "Toma, filho. Sei que não é muito, mas é o que posso dar. Deus te abençoe." Lucas olhou para a nota. R$30. Ele poderia comprar algo para comer, finalmente. Um prato de comida quente seria um alívio para a fome que o atormentava. Mas, ao segurar o dinheiro em suas mãos, uma ideia começou a crescer dentro dele. Ele se lembrou dos vendedores de doces que sempre via nos sinais de trânsito, correndo entre os carros para conseguir uns trocados. Talvez ele pudesse fazer o mesmo. A senhora sorriu mais uma vez e seguiu seu caminho. Lucas ficou parado por alguns segundos, com o olhar fixo na nota. Sua mente trabalhava rápido. "Se eu comprar algo para comer agora, amanhã vou estar com fome de novo. Mas, se eu investir esse dinheiro, talvez consiga algo mais." Determinando-se a arriscar, ele se dirigiu a uma pequena mercearia na esquina e comprou alguns pacotes de balas e doces baratos. Com o resto do dinheiro, ele comprou sacos plásticos pequenos para embalar os doces. De volta à rua, o sol continuava a queimar, e o movimento nos sinais era constante. Lucas respirou fundo e foi para o meio dos carros, oferecendo os pacotes de balas aos motoristas. No começo, poucos prestavam atenção. A maioria nem sequer olhava para ele como se fosse invisível. Mas aos poucos, as pessoas começaram a abrir as janelas. Alguns motoristas compravam por pena, outros pela comodidade. Cada venda, mesmo que pequena, enchia Lucas de esperança. "Ei, garoto!" gritou um motorista de janela aberta. "Quanto custa?" R$2, senhor", respondeu Lucas, apressado. O homem entregou uma moeda e pegou um dos pacotes. Lucas continuou correndo entre os carros, sem parar, até que o sinal ficou verde novamente. Ele olhava para as moedas acumuladas em sua mão e sentia uma faísca de algo que não sentia há muito tempo. Esperança. No fim do dia, quando o movimento nas ruas começou a diminuir, Lucas contou o dinheiro. Tinha o suficiente para comprar mais doces e ainda sobrar um pouco. "Amanhã compro mais, e depois de amanhã mais ainda", pensou, com um sorriso discreto no rosto. Ele passou na mesma mercearia e comprou novos pacotes de balas, repetindo o processo. No dia seguinte, voltou aos sinais, correndo de carro em carro, oferecendo seus doces. Cada venda era uma pequena vitória. Sem perceber, os dias foram passando, e Lucas conseguiu juntar um valor suficiente para dar o próximo passo. Ele alugou um pequeno quarto, simples e modesto, mas que oferecia algo que ele não sentia havia anos: um lugar seguro para dormir. As paredes eram finas, e a cama rangia,
Mas naquela noite, ao deitar, Lucas sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu sob um teto, o teto de um quarto que era fruto do seu próprio esforço. O sol já se escondia no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo. Lucas, agora com uma expressão de cansaço visível no rosto, caminhava de volta para o quarto alugado. Mais um dia de trabalho havia se encerrado, e ele sentia o corpo pesado, mas a sensação de conquista ainda estava ali. As vendas tinham sido boas, o suficiente para continuar comprando mais doces no dia seguinte e, quem sabe, até guardar um pouco. Chegando à porta de sua humilde moradia, ele tateou os bolsos em busca das chaves, o som do vai-e-vem da cidade preenchendo o ar ao seu redor. Mas ao tocar no bolso onde guardava o dinheiro do dia, seu coração disparou. O bolso estava vazio. Desesperado, ele começou a procurar freneticamente, enfiando as mãos em todos os bolsos da calça, da camisa, virando-os do avesso. Nada. O pânico começou a tomar conta de sua mente. Não pode ser. Eu tinha guardado o dinheiro aqui, eu lembro. Ele se abaixou, como se o dinheiro pudesse ter caído no chão, e começou a vasculhar ao redor, em vão. O suor brotava em sua testa, mas não era pelo calor. Era o medo, a angústia, a sensação de ter perdido tudo o que tinha lutado tanto para conseguir. Foi então que a realidade o atingiu. Ele havia sido roubado. Em algum momento, entre o caos dos sinais e o tumulto das ruas, alguém havia surrupiado seu ganho do dia, e agora ele estava novamente sem nada. Sentou-se no chão, encostado na parede da pequena casa que ele chamava de lar, e colocou a cabeça entre as mãos. Uma onda de desespero começou a invadir seu corpo, e as lágrimas, antes contidas, finalmente escorreram por seu rosto. Eu perdi tudo. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, repetidamente. Todo o esforço dos últimos dias parecia ter sido em vão. As noites mal dormidas, o trabalho incessante debaixo do sol, correndo entre os carros, vendendo doces. Agora, tudo havia desaparecido em questão de segundos, levado por mãos alheias. E o pior de tudo, ele não tinha ideia de como recomeçar. Lucas ficou ali, sentado no chão, sentindo-se esmagado pelo peso da injustiça. Sua mente voltava àqueles dias no presídio de menores, onde a sensação de impotência o engolia, e parecia que ele estava prestes a retornar àquela escuridão. Ele se perguntou se seria mesmo possível escapar do ciclo de perdas que a vida sempre lhe impunha, mas, enquanto a noite caía, uma nova ideia começou a surgir em sua mente. Em meio ao desespero, lembrou-se de algo que havia visto recentemente. Era um vídeo simples, que assistira em uma velha lan house dias atrás, quando procurava algo para passar o tempo. Um tutorial de culinária que explicava como fazer brigadeiros. Brigadeiros! Aquilo poderia ser uma nova chance. Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão e levantou-se, ainda que seus músculos estivessem pesados de cansaço. O que tinha a perder? Se havia uma coisa que Lucas aprendera com a vida nas ruas era que, no fundo do poço, não restava outra opção além de tentar subir. Naquela noite, ele foi até uma pequena lan house do bairro, usando as poucas moedas que sobraram para pagar alguns minutos de acesso à internet. Sentou-se em frente ao computador e procurou pelo vídeo novamente. Seus olhos estavam fixos na tela, e o som do locutor explicando o passo a passo de como fazer brigadeiros parecia ecoar em sua mente como uma esperança renovada. É isso, ele murmurou para si mesmo, anotando cada detalhe da receita, cada ingrediente, cada etapa. Quando o tempo na lan house acabou, Lucas saiu dali com algo diferente. Ele não tinha mais o dinheiro do dia, não tinha mais os doces para vender, mas tinha um novo plano. A revelação daquela noite parecia dar um novo rumo à sua vida. Algo que ele nunca teria imaginado. Lucas não seria apenas um vendedor nas ruas. Ele seria um criador. Faria seus próprios doces e os venderia, como toque único que só ele poderia oferecer. Ao voltar para o quarto, o ar da noite estava mais frio, mas ele não sentiu o peso do desespero. Agora, havia uma pequena chama de esperança acesa em seu peito. E Lucas sabia que, no dia seguinte, começaria uma nova jornada. Uma jornada para fazer mais do que sobreviver. Ele faria algo grande. A fome não o havia derrotado,
O roubo não o havia derrubado. E agora, ele estava pronto para transformar sua vida, uma vez mais. O cheiro doce do chocolate derretido preencheu o ar no pequeno quarto alugado. O som das panelas tilintando ecoava enquanto Lucas, com as mãos trêmulas, mexia o brigadeiro na panela. Ele seguia a receita que havia memorizado com precisão quase obsessiva. Cada movimento, cada gesto, era feito com cuidado, como se aquele fosse o único caminho para escapar de tudo que o aprisionava. Os primeiros brigadeiros estavam prontos. Eles brilhavam sob a luz fraca da lâmpada pendurada no teto. Lucas olhou para as bolinhas de chocolate com uma mistura de orgulho e ansiedade. Era simples, mas, para ele, cada doce representava uma chance, uma faísca de esperança no meio do caos que havia sido sua vida até ali. É agora. Sussurrou para si mesmo, pegando a caixa onde havia arrumado os doces e saindo em direção às ruas. Onde havia se tornado um rosto conhecido, os sinais de trânsito já estavam movimentados. O sol do meio-dia castigava a cidade, mas Lucas não se importava. Ele caminhava com firmeza, determinado. Quando o semáforo fechou, ele se aproximou do primeiro carro, com a caixa de brigadeiros em mãos. "Oi, moço, brigadeiro caseiro, R$2 cada", disse com um sorriso tímido, mas genuíno. O motorista olhou para ele, inicialmente com um olhar distante, de quem já está acostumado a ignorar vendedores de rua, mas, ao perceber o brilho nos olhos de Lucas e a delicadeza dos doces, abriu a janela. "Brigadeiro? Feito por você?" "Sim, senhor", respondeu Lucas, ainda com um tom respeitoso, tentando esconder o nervosismo. "São fresquinhos. Eu mesmo que fiz hoje de manhã." O homem, curioso, pegou algumas moedas no porta-luvas e lhe entregou. "Vou levar 2. Espero que sejam bons, hein?" Lucas sorriu e entregou os doces. Aquela venda, mesmo pequena, era uma vitória. Ele não apenas vendia algo, estava oferecendo parte de si, algo que criara com as próprias mãos, e isso lhe dava um orgulho que nunca havia sentido antes. Ao longo das horas, ele correu de carro em carro, enfrentando o calor e o cansaço. Cada venda era uma conquista. Cada sorriso de um cliente era uma fagulha que alimentava sua confiança. Os brigadeiros logo começaram a chamar atenção. Diferente das balas que antes vendia, esses doces traziam algo especial, e as pessoas notavam. No final do dia, Lucas contava o dinheiro com as mãos sujas de açúcar e chocolate, mas com o coração leve. Tinha vendido todos os brigadeiros, o suficiente para comprar mais ingredientes no dia seguinte e repetir o processo. Com o tempo, os brigadeiros de Lucas se tornaram uma sensação. O jovem passava as manhãs na cozinha improvisada de seu quarto, mexendo panelas e enrolando os doces. Suas tardes eram dedicadas às vendas, e logo ele percebeu que seu pequeno negócio estava crescendo. As pessoas o procuravam nos sinais. Algumas até pediam mais brigadeiros para levar para casa. Com o dinheiro das vendas, Lucas tomou a decisão de alugar algo maior. Foi até um pátio nos arredores de Brasília e, com o valor que havia juntado, conseguiu alugar um trailer velho. O trailer, mesmo desgastado pelo tempo, parecia um palácio para ele. Era ali que Lucas abriria sua própria loja. Com o trailer, ele podia ficar estacionado em um ponto fixo e vender seus doces de forma mais organizada. O negócio começou a crescer rapidamente. Lucas já não era mais o garoto correndo pelos sinais com uma caixa de brigadeiros. Ele havia se tornado um pequeno empreendedor. O trailer era decorado com simplicidade, mas tinha um charme único. As pessoas se aglomeravam para comprar os doces, e a fama de seus brigadeiros começava a se espalhar. "Vai um brigadeiro, moça?" Lucas dizia com um sorriso no rosto, enquanto embalava os doces em saquinhos delicados. "Vou levar 6, respondia uma cliente, impressionada com o sabor. Cada venda era um passo em direção à independência. Lucas havia finalmente encontrado algo em que era bom, algo que o fazia sentir orgulho de si mesmo. Aquele garoto que antes não tinha nada, agora estava construindo seu próprio caminho. No entanto, o destino ainda lhe reservava uma surpresa. Certo dia, enquanto atendia os clientes no trailer, ele percebeu uma movimentação estranha na rua. Um senhor idoso,
com o rosto pálido e a respiração ofegante, andava cambaleante pela calçada, parecendo prestes a desmaiar. Lucas não pensou duas vezes, largou tudo e correu até o homem. Senhor, o senhor está bem? Perguntou, segurando o homem pelos braços para impedi-lo de cair. O idoso, sem forças, balançou a cabeça negativamente. Lucas o ajudou a se sentar em um banco próximo, tentando mantê-lo consciente. Fica calmo, vou chamar ajuda. Lucas já tirava o celular do bolso quando o homem fez um gesto fraco com a mão. Não precisa, disse ele com a voz rouca e fraca. Já estou melhor. Lucas hesitou por um momento, mas permaneceu ao lado dele, oferecendo água e aguardando até que o senhor recobrasse as forças. Obrigado, rapaz, disse o homem, após alguns minutos de silêncio. Você foi muito gentil. Não foi nada, senhor, respondeu Lucas com um sorriso. Só fiz o que qualquer um faria? Não. Nem todos fariam isso, meu jovem, retrucou o idoso, lançando um olhar profundo para Lucas. Qual é o seu nome? Lucas, respondeu ele, ainda sem entender o motivo da pergunta. Lucas, vou lembrar de você? O senhor levantou-se com dificuldade, ainda apoiado por Lucas, e caminhou lentamente para longe, deixando o jovem intrigado com suas últimas palavras. Mal sabia Lucas que aquele simples gesto de bondade mudaria sua vida para sempre. Os dias passavam com a mesma rotina. Lucas no trailer, vendendo seus brigadeiros. A clientela aumentava a cada semana e ele já começava a sonhar com o próximo passo. Talvez pudesse comprar mais ingredientes, talvez abrir outro ponto de venda. Os sonhos eram grandes, mas a realidade ainda o mantinha cauteloso. Ele sabia o quanto era fácil perder tudo. Tinha aprendido isso da maneira mais difícil. Em uma manhã, enquanto preparava os brigadeiros no pequeno espaço dentro do trailer, Lucas ouviu um barulho de motor se aproximando. Levantou os olhos e ficou surpreso ao ver o senhor idoso que ele havia ajudado dias atrás, caminhando em sua direção. O mesmo senhor, mas agora vestido de forma mais simples e com um sorriso no rosto. Bom dia, Lucas, disse o homem, parando em frente ao trailer. Lucas sorriu de volta, feliz por vê-lo em melhor estado. Bom dia, senhor. O senhor está se sentindo melhor? Ah, sim, muito melhor. Eu estava pensando em passar aqui para agradecer de novo pela ajuda naquele dia. Não foi nada, de verdade, disse Lucas, abrindo a porta do trailer para que o homem pudesse ver o interior. Foi um prazer ajudar. O homem sorriu, observando o pequeno espaço e a quantidade de doces cuidadosamente organizados em prateleiras improvisadas. Vejo que você tem um talento, rapaz, disse ele, admirando os doces. Esses brigadeiros parecem especiais. Lucas sentiu o coração aquecer ao ouvir o elogio. Afinal, ele colocava não só o talento, mas também uma parte de si mesmo em cada doce que fazia. Obrigado, senhor. Eu tento fazer o meu melhor. Sabe, eu estou curioso. O homem continuou. Como você começou esse negócio? Parece tão promissor. Lucas hesitou por um momento, mas então, de maneira espontânea, começou a contar sua história, desde os dias nas ruas de Brasília, o abandono, as dificuldades, as noites solitárias nas calçadas. Falou sobre os tempos sombrios no presídio, a violência que enfrentou, e como, após tudo isso, encontrou uma saída através dos doces. O que me salvou foi uma pequena faísca de esperança, disse ele, com a voz baixa, mas firme. A chance de transformar uma coisa pequena em algo maior. E desde então, não parei de lutar. O idoso ouvia atentamente, sem interromper, seus olhos revelando um misto de admiração e reflexão. Quando Lucas terminou, o silêncio pairou por alguns instantes, como se aquelas palavras precisassem de tempo para serem absorvidas. Você é um jovem de muita coragem, Lucas, disse o senhor, finalmente, com uma expressão séria, porém afetuosa. Não é qualquer um que teria passado por tudo isso e ainda estaria aqui, lutando. Obrigado, senhor, respondeu Lucas meio sem graça. Eu só estou tentando sobreviver. Mais do que isso, retrucou o homem. Você está criando algo, e isso é raro. Muito raro. Os dois se despediram pouco depois, e Lucas, sem saber muito bem o que pensar, voltou ao trabalho.
Aquele encontro havia mexido com ele de alguma forma. O Senhor parecia ver algo nele que ele mesmo ainda não conseguia enxergar. Mas não era apenas isso. Havia algo estranho naquele homem, uma curiosidade que Lucas não conseguia desvendar. Quem seria ele? O que o trazia de volta ao trailer? Dias se passaram até que, em uma tarde quente e ensolarada, enquanto Lucas estava atendendo um cliente, ele ouviu o som de um carro caro se aproximando. Quando olhou para a rua, viu um sedã luxuoso, brilhando sob o sol, estacionar ao lado do trailer. De dentro, saiu o mesmo senhor idoso, mas dessa vez ele não estava vestido com a simplicidade de antes. Agora, suas roupas eram finas, elegantes, e seus passos eram firmes, revelando uma autoridade que antes estava escondida. Lucas sentiu o coração disparar. Ele ficou parado, observando em choque enquanto o homem se aproximava. "Oi, Lucas", disse o homem com um sorriso amistoso. Surpreso, Lucas piscou, atônito. Senhor, o que é isso? Eu nunca te disse quem eu sou, não é?" O homem disse com uma calma quase irônica. "Meu nome é Adelmo. Eu sou empresário. Tenho algumas empresas por aí." Lucas ainda não conseguia acreditar. Aquele senhor simples, que ele havia ajudado na rua, era um milionário. A confusão tomava conta de sua mente, mas Adelmo logo dissipou o mistério com sua próxima fala. "Eu estive pensando sobre tudo o que você me contou, Lucas", ele disse, agora com uma expressão mais séria. "Sobre a sua história, sua jornada, e vejo um grande potencial no que você está fazendo. Não só nos seus doces, mas na forma como você enxerga o mundo e luta contra ele." Lucas apenas ouvia, ainda sem saber como reagir. "Eu não vim aqui só para te agradecer", continuou Adelmo. "Vim para te fazer uma proposta." "Uma proposta?" Lucas murmurou, sem entender. Adelmo assentiu. "Quero ser seu sócio, Lucas. Ajudar você a expandir seu negócio. Eu acredito em você e no que você pode construir. Quero investir no seu sonho e levar esses doces, que já estão chamando atenção, para todo o Brasil." O choque deu lugar à descrença. Lucas tentou processar as palavras, mas era como se seu cérebro se recusasse a aceitar o que estava acontecendo. Ele, um garoto que cresceu nas ruas, sendo oferecido uma parceria por um milionário. Mas por quê?" Lucas perguntou finalmente, ainda atordoado. "Eu não entendo. Por que o senhor quer me ajudar?" Adelmo sorriu. "Porque vejo em você o que vi em mim quando era jovem. Alguém que não tem medo de lutar pelo que quer, mas que, às vezes, só precisa de uma oportunidade. Eu tive a minha, e agora quero dar a você a sua." Lucas sentiu o peso daquelas palavras. Era como se tudo pelo que ele havia passado finalmente estivesse levando a algo maior. Algo que ele jamais poderia ter imaginado, e naquele momento, uma nova chama de esperança começou a queimar dentro dele. Adelmo estendeu a mão. "O que me diz, garoto? Sócios?" Lucas olhou para a mão estendida à sua frente. Um turbilhão de emoções se formava em seu peito, mas uma coisa era certa, ele não estava mais sozinho. Tinha uma chance real de mudar sua vida. Ele apertou a mão de Adelmo. "Sócios?" O sol brilhava alto enquanto Lucas estacionava seu trailer no mesmo lugar de sempre, mas algo havia mudado, e não era apenas a movimentação ao seu redor. A parceria com Adelmo havia transformado sua vida de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. O pequeno trailer, antes modesto e solitário nas ruas de Brasília, agora fazia parte de um plano muito maior. Adelmo havia cumprido sua promessa. Ele investiu na ideia de Lucas, não apenas com dinheiro, mas com mentoria e visão. Juntos, abriram mais trailers em diferentes partes da cidade. A cada nova semana, um novo ponto de venda surgia, e a fama dos brigadeiros de Lucas crescia. Pessoas de toda parte vinham experimentar seus doces, atraídas pela simplicidade e, ao mesmo tempo, pelo cuidado em cada receita. Lucas ainda trabalhava duro, mas agora com a segurança de quem finalmente via os frutos do esforço. As vendas aumentavam, e o dinheiro, antes tão escasso, agora começava a fluir de forma mais estável. A sociedade com Adelmo o levou a um novo patamar. E o rapaz, que havia começado vendendo doces nos sinais, agora pensava em como expandir seu negócio para além de Brasília.
Não posso acreditar que isso está acontecendo, murmurou Lucas para si mesmo enquanto fechava o caixa de mais um dia bem-sucedido de vendas. O trailer estava mais movimentado do que nunca, e a fila de clientes parecia interminável. Mas, com o sucesso, veio também o peso da responsabilidade. Lucas sabia que o caminho até ali havia sido construído com muito sacrifício, e não queria se esquecer de onde viera. A lembrança de seu tempo nas ruas, das noites solitárias e do preconceito que enfrentou, ainda estava viva em sua mente. Ele sabia que, assim como ele, havia muitos outros jovens que precisavam de uma oportunidade. E era exatamente isso que ele queria fazer. Uma tarde, enquanto fechava o trailer, Adelmo apareceu, vestindo sua habitual roupa elegante, mas com um sorriso simples que Lucas tanto admirava. Lucas, disse Adelmo, encostando-se à porta do trailer, tenho uma ideia. Já pensou em expandir o negócio para outras cidades? Lucas, que estava secando as mãos, parou por um momento e sorriu. Sim, já pensei nisso. Na verdade, acho que estou pronto para dar esse passo. Adelmo o olhou com um brilho no olhar. Eu também acho. Você já conquistou Brasília. Agora está na hora de levar seus doces para o resto do Brasil. A ideia parecia impossível alguns meses atrás. Mas agora, com o apoio de Adelmo e o sucesso crescente, parecia o próximo passo natural. Eles começaram a traçar planos para abrir novas unidades em outras capitais, criando uma rede de trailers que levaria o nome e os doces de Lucas para mais e mais pessoas. Ao mesmo tempo, Lucas começou a usar sua nova posição para falar sobre as questões que o haviam marcado tão profundamente. Ele não queria que sua história fosse apenas sobre doces. Ele queria que as pessoas soubessem sobre o racismo e a desigualdade social que quase o destruíram. Começou a dar palestras, compartilhar sua trajetória e incentivar outros jovens negros e pobres a não desistirem, a encontrarem em si mesmos a força para lutar contra as injustiças. Eu sei o que é ser visto como invisível, disse Lucas em uma de suas palestras emocionadas. Sei o que é ser acusado de coisas que você não fez, simplesmente por causa da cor da sua pele ou do lugar de onde você vem. Mas também sei que, com a oportunidade certa, podemos vencer, podemos superar. Suas palavras tocavam profundamente quem as ouvia, e logo Lucas se tornou mais do que um simples empresário. Ele era um símbolo de resistência, de superação. O garoto que havia sido abandonado nas ruas, que sofreu na pele o racismo e a injustiça, agora era um multimilionário, dono de uma rede de doces que crescia a cada dia. Mas Lucas sabia que o dinheiro não era o ponto principal de sua jornada. Para ele, o verdadeiro sucesso era usar sua fortuna e influência para ajudar quem mais precisava. Criou programas de apoio para jovens carentes, oferecendo estágios e treinamentos para que eles também pudessem encontrar seus caminhos no mundo dos negócios. Suas lojas e trailers começaram a empregar jovens em situação de vulnerabilidade, dando a eles a mesma chance que ele havia recebido. Um dia, enquanto olhava para um dos trailers novos que acabara de ser inaugurado em São Paulo, Lucas sentiu uma profunda emoção tomar conta de seu peito. Tudo aquilo parecia um sonho distante, mas agora era real. E mais importante do que o sucesso financeiro, ele sabia que estava fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Adelmo, sempre ao seu lado, sorria, orgulhoso. Eu disse que você conseguiria já, Lucas, disse ele, colocando uma mão no ombro do rapaz. E você fez muito mais do que isso. Você não só venceu, como está mudando o mundo ao seu redor. Lucas olhou para o homem que havia acreditado nele desde o início, que o viu quando ninguém mais via. Ele sorriu de volta. Ainda temos muito o que fazer, Adelmo. Isso é só o começo. E assim, a história de Lucas continuava a ser escrita, uma história de luta, dor, superação e, acima de tudo, de esperança. Ele era o garoto que havia sido esquecido, mas que se recusou a desaparecer. Aquele que transformou cada perda em aprendizado, cada ferida em força e cada obstáculo em um degrau para o sucesso. Agora, ele não estava mais sozinho. E, enquanto sua rede de negócios crescia, também crescia sua missão de transformar o Brasil, um doce de cada vez. Então, amigas e amigos, a história de hoje foi muito emocionante. Vocês gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. Preparei outra história especialmente para vocês, que está aparecendo na sua tela agora. Te espero lá.
Muito obrigado e que Deus te abençoe. Shadows whisper soft, and dreams slip far away. Night sun brings the thoughts, words we couldn't say. Moments fade,